Essa é a nossa última noite de live da semana Projetos Pessoais Ágeis para empreendedores e sonhadores. Foi uma semana de muito aprendizado, de novas amizades, de muita informação bacana, foi muito legal. Eu gostei muito da semana. Então hoje a gente vai finalizar com a dinâmica da entrega de valor. Então, dando conclusão ao nosso tema da semana toda e também daquilo que eu vinha trabalhando nos stories. Então, nós falamos na primeira noite, nós falamos a respeito da jornada do herói, onde a gente contou um pouquinho da nossa história como um herói da nossa jornada para fazer o nosso projeto sair do papel. Então, desde quando a gente começa a pensar sobre ele, até quando a gente começa a colocar alguma coisa no papel, sair da vida comum e perceber, nossa, eu quero algo mais do que aquilo que eu tenho. Encontra com o mentor, começam as perguntas, os questionamentos, até colher os frutos, voltar para casa. Então, a gente começou segunda-feira assim. Depois, na terça-feira, a gente falou dos temperamentos, os 4 temperamentos na vida do empreendedor. E quais são os riscos e as vantagens de cada temperamento para que a gente não tropece na nossa caminhada de projetos. Depois, na quarta-feira, a gente foi um pouco para a prática. Nós falamos sobre Scrum para projetos pessoais. Então, foi uma adaptação de uma metodologia ágil chamada Scrum, utilizada em gestão de projetos de software, que nós trabalhamos ela um pouquinho mais simples para a gente poder aplicar nos nossos projetos. Ontem, a gente teve a live maravilhosa com o Ricardo, em que ele costurou a ideia de projetos, toda a execução de projetos com a fé, com a espiritualidade. Foi uma noite inesquecível para mim. Foi muito bacana. Ricardo, muito obrigada. Eu tô com a impressão dela até agora. E eu fui preparando alguns materiais dessa semana, alguns pequenos cadernos, não vou chamar de e-book, são pequenos. E eu fui disponibilizando num grupo do Telegram que eu criei para a gente iniciar com essa semana. Então, o intuito desse grupo é que a gente possa compartilhar os materiais dessa semana e depois começar um trabalho com essas pessoas que estão no grupo, com mais algumas dicas de projeto, com mentorias, com acompanhamento de projetos, um espaço para tirar dúvidas, para a gente levar um pouquinho mais de conhecimento. Então, tem sido uma experiência bacana também receber as pessoas lá no grupo do Telegram. E aí a gente vai continuando a nossa jornada. E hoje, para concluir, como nós já falamos da ideia, falamos dos soft skills, com a Patrícia, que foram sobre os temperamentos, falamos da prática, falamos da espiritualidade. Agora hoje nós vamos falar sobre as entregas, dinâmica da entrega de valor. Mas por que isso é tão importante? Por que a entrega é importante? E por que ela é dinâmica? Como assim de valor? Não é só entregar? Não é só concluir o projeto? Então, nós temos que ter mais algumas coisas em mente além disso. Por isso que é um tema tão importante. Por que ela é dinâmica? Porque a gente vai ter que olhar para a entrega, pensar na entrega, desde que nós fazemos a nossa visão de projetos, que a gente falou um pouquinho aqui sobre isso, que a gente tem que estar ali com o nosso objetivo, a nossa entrega final, sempre descrita ali no nosso documento de visão de projetos. O que a gente quer entregar? Para quem que a gente quer entregar? Depois a gente tem que também ter essa visão lá no nosso backlog. Por quê? Para a gente não correr o risco de escrever um monte de listas de tarefas. Não é essa a intenção. A nossa intenção a gente chama de escrever uma história, que significa o quê? Algo que eu possa entregar. Algo que seja completo, não é só uma tarefa, fazer o meu canal do YouTube. Não, eu preciso fazer meu canal do YouTube e entregar por exemplo, uma primeira reportagem, como a gente usou o exemplo de histórias que inspiram, a primeira reportagem com uma pessoa que inspira e conta a história do Brasil através da sua vida.
A gente usou bastante nessa semana o exemplo desse projeto fictício. E ontem, né, nós tivemos a oportunidade de fazer o estudo de caso do projeto Fé e Família. Então, ali também. Então, ali no backlog, na visão, a visão desse projeto sempre foi o quê? A pessoa final, aumentar a fé de alguém, de uma pessoa. Então, sempre a entrega de valor estava ali, desde o momento da visão do projeto. E lá também no backlog, nas listas de tarefas, também a história. Vou entregar o curso Aumenta a Minha Fé. Vai ser a minha primeira entrega do meu backlog de várias coisas que vão ser feitas. Então, nós pudemos fazer, e vamos fazer hoje um pouco de analogia com um projeto real, um projeto pessoal e real, que a gente discutiu bastante ontem. E depois, essa dinâmica da entrega, ela também está na execução. Então, a minha execução do meu projeto, quando a gente começou a falar do Scrum e de todas aquelas etapas, né, a nossa sprint que a gente falou, a gente explicou um pouquinho como que era esse conceito de sprint. Então, ali também eu tenho que ter entrega sempre visualizando a entrega. O que é que eu vou entregar? E quando que está completo a minha sprint? Quando está completo a minha execução? Quando eu fizer a primeira entrega. E por que isso é tão importante? Por que ela é tão valorosa? Porque com a primeira entrega é que eu vou poder colher um feedback. Eu vou poder entregar essa primeira parte do meu projeto, né, um entregável, na mão de alguém que vai poder validar. Porque o que importa para o nosso projeto é sempre o cliente. Mesmo que o cliente sejamos nós mesmos, como no caso quando nós falamos de uma viagem, né? Então, alguém tem que estar satisfeito, seja numa viagem, seja eu mesma, seja os familiares que vão comigo ou os amigos que vão comigo. Então, eu sempre tenho que ter essa visão do cliente final. Então, para isso, para que a minha entrega tenha o valor correto, valor para um cliente que queira pagar por aquilo que eu estou oferecendo ou queira utilizar aquilo que eu estou oferecendo, eu tenho que saber quem é esse cliente. Então, além de ter todas as estratégias do projeto, eu tenho que pensar quem é o meu cliente. É o que se fala em criação de persona, né? Quem é a persona do meu projeto? Para quem é a pessoa que eu vou entregar? Então, eu penso nas características, dependendo do meu produto. Por exemplo, na nossa viagem, que era um exemplo que a gente veio utilizando também. Então, se eu vou levar crianças, né, vão adultos e vão crianças, eu tenho que pensar em entretenimento para a idade deles. Então, eu tenho que definir. Minhas crianças têm de 2 a 5 anos, então eu tenho que tomar cuidado com as seleções que eu vou fazer para poder levar meus filhos. Então, por exemplo, não adianta eu preparar uma viagem que eu vou fazer um mergulho no mar, porque essas crianças não vão poder ficar ali, não é mesmo? Então, eu sempre tenho que olhar também para quem eu vou entregar, para que ele deseje o meu produto. A gente precisa que o cliente deseje o nosso produto e que ele também tenha o valor, queira pagar o valor daquele produto. Então, essas coisas a gente sempre tem que estar em mente. Por isso que é uma entrega de valor. E o valor, quem vai definir é o cliente, não somos nós, se nós não formos o cliente. Quando a gente falava também de carreira, eu quero mudar de carreira, quero conseguir um aumento, quero conseguir ou entrar numa outra área, né? Quem que vai ser também a minha persona? A minha persona é aquele departamento que eu almejo, com a chefia, com as pessoas que trabalham lá. Então eu tenho que entender quem são essas pessoas. Tem que entender quem são as pessoas para as quais eu vou oferecer os meus serviços ou o meu produto. E pensando um pouco no projeto da Fé e Família, né, ele também tinha um público. Era um público que tem interesse de crescer na fé, né? Uma espiritualidade católica, né? Então ele tinha um público. Eram pessoas que tinham ou fossem católicos ou tivessem interesse pela espiritualidade católica e quisessem aumentar a sua fé. Como aumentar a sua fé? Tinha esse questionamento, esse desejo. Então, essas eram as pessoas, não importa se elas fossem homens, se elas fossem mulheres,
né? Provavelmente ele criou uma faixa etária mais ou menos, mas é claro que poderia alguém mais jovem, né? Até uma criança poderia participar, né, do curso, mas tinha um público, famílias, né? Então tinha um cliente para quem ele queria entregar. Então, por exemplo, se ele estivesse fazendo um curso para criança, provavelmente o curso dele seria num formato diferente, seria num linguajar de criança, né? Então, sempre é importante a gente pensar na entrega, na dinâmica, que ela é dinâmica, ela vai acontecer no tempo inteiro, da entrega de valor. Bom, então, quem que vai dizer esse valor? Somos nós? Vamos dizer que eu fique muito apegada ao meu projeto, que é uma coisa que pode acontecer. Quando eu começo a fazer o planejamento, às vezes eu começo a pensar numa série de coisas, né? Mirabolantes ou não, às vezes eu começo a imaginar algumas coisas que deveriam ter no meu projeto. E eu tenho que tomar cuidado para que eu não me apegue muito a todos esses desejos e todos esses planejamentos que eu fiz no meu projeto. Por quê? Porque ele pode ter coisas ali que as pessoas não se interessem, né? Então, e eu posso perder o quê? A oportunidade de ganhar com aquele projeto. Então, o meu objetivo ou o formato da minha entrega, ela pode ter mudanças. Então, mesmo que eu tenha ali todas as minhas tarefas, tudo que eu tenho que ser feito, o meu objetivo final não é realizar todas as tarefas ou todas as histórias que eu coloquei no meu backlog, não. O meu objetivo é entregar aquilo que é desejado, né? Então, assim, a gente já viu muito acontecer em muitos projetos, principalmente na área de TI. Há um apego com os requisitos. E às vezes, por exemplo, os desenvolvedores começam a pensar em ideias assim, nossa, e se eu colocasse mais alguma coisa aqui nesse projeto? Se eu desenvolvesse mais uma rotina, ia dar mais valor para o meu projeto? Não sei se ia dar mais valor, né? Ia aumentar o seu projeto, ia aumentar o tempo, ia aumentar o custo, e talvez ninguém usasse aquilo. Então, passa a ser um desperdício. Então, é muito importante que no nosso projeto a gente tome cuidado para não gerar desperdícios, né? E o que são esses desperdícios? São as atividades ou as histórias que nós vamos construir para que ninguém use, para que ninguém queira, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem com amigos de caminhada, né? Estou planejando, o meu projeto é planejar uma caminhada, uma trilha entre amigos. Não adianta eu colocar atividades, né? Nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer caminhadas. Não adianta, por exemplo, eu fazer grandes planejamentos para a noite, né? Porque provavelmente as pessoas estão cansadas. Se elas caminharam o dia inteiro, à noite elas vão querer tomar um banho, vão querer comer alguma coisa e vão descansar mais cedo. Então não adianta eu fazer toda uma programação para a noite para chamar a atenção desse público, sendo que é um público que sinceramente não vai se interessar por isso, né? É um público que se interessa por caminhar durante o dia, fazer longas caminhadas. Então, por isso que esse projeto tem que sempre ficar de olho o tempo inteiro para não gerar desperdícios. Boa noite, Xavier. Seja bem-vindo também. Nós estamos aqui falando de dinâmica de entrega de valor. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui, deixa eu ver o que faltou. Então, quem vai validar a minha ideia e o meu projeto é o cliente. Então, pegando o exemplo também do projeto Fé e Família, que a gente falou ontem, né? Então, o Ricardo, quando ele foi planejando o projeto dele, a primeira entrega dele foi o quê? A primeira aula. Então, ele fez todo um trabalho baseado na primeira aula que ele ia entregar. Por que era importante ele entregar a primeira aula? Ele não gerou todas as aulas, né? Ele pode até já ter as estruturas, né? Mas ele não entregou todas as aulas de uma vez, porque também as aulas são ao vivo. Então, ele entrega a primeira aula. Com a primeira aula, ele já começa a receber os feedbacks das pessoas. As pessoas compareceram, as pessoas se conectaram online, elas gostaram, elas ouviram bem, quem estava online ouviu bem, gostou, funcionou, eu preciso adaptar alguma coisa, né? E depois, eu consegui disponibilizar as aulas para aquelas pessoas que não estavam online, sendo que foi uma das promessas que ele fez no curso dele. Então, com tudo isso, o projeto Fé e Família pode ter a primeira validação dele para a primeira aula. Então, ele fez uma entrega de valor e ele já coletou feedback. E com esse feedback, ele já pôde ajustar.
Por exemplo, ele poderia ter tido necessidade de ajustar a plataforma dele para gravar os vídeos, ele precisaria, de repente ele encontrou algumas outras dificuldades, né, que seja, e teve que fazer algumas transformações para que a próxima entrega dele tenha ainda mais valor para o cliente, né, que são quem? As pessoas que estão participando da aula. Então ele fez também toda uma ideia de acompanhamento durante as semanas, com práticas que ele vai passando, né, para o público. Então ele tem que ver se isso está funcionando, se o grupo está funcionando bem, se as pessoas aderiram ao chat, e aí vai. E aí ele vai ajustando. Então, o que é isso, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de um backlog, de uma entrega que ela é dinâmica, ela se movimenta. Então, às vezes, tudo aquilo algumas coisas que ele programou ali, que ele planejou na lista de tarefas dele, talvez ele teve que tirar fora. Talvez com a experiência, com o feedback, ele viu que não funcionou, né? E assim também, no projeto que a gente veio falando também durante a semana, as histórias que inspiram, né? A mesma coisa. Então, a entrega de valor, né, no projeto Histórias que Inspiram também era um episódio. A partir do primeiro episódio, ela pôde ver a aderência. Nossa, eu fiz esse episódio, será que as pessoas assistiram? As pessoas gostaram? Teve um bom engajamento? Ficou bom? Eu tive feedbacks, as pessoas colocaram mensagens. E a partir de todas essas informações, eu vou fazendo com que o meu projeto, que vai continuar, seja dinâmico. Então, o importante é que eu seja aberto a mudanças, porque eu quero fazer uma entrega de valor. Ok? Então a gente falou também um pouquinho de não se apegar às expectativas iniciais. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando eu estou fazendo ali o meu planejamento, como é que eu vou saber aquilo que tem valor ou não? Eu preciso ter um norte, né? Para saber como fazer. Então, o que a gente costuma utilizar? A gente costuma utilizar um gráfico onde eu vou pensar nas oportunidades e vantagens que eu tenho, né, para fazer esse negócio, e vejo o valor desse negócio, onde eu tenho, valor de negócio, onde eu tenho um retorno ou uma economia, versus o quê? O esforço. Então, se eu tenho uma história, uma tarefa que tem um esforço muito elevado para fazer e um valor de negócio, um retorno muito baixo, talvez ela não seja a primeira coisa que eu deva fazer, porque eu vou ter muito esforço, vai demorar muito tempo para eu poder entregar esse pedaço, e o retorno que eu vou ter é muito pequeno. Então talvez essa não seja o melhor item para se iniciar do projeto, né? Então eu tenho que olhar o quê? Uma história, na minha lista de backlog, na qual o esforço seja menor, mas o valor de negócio seja bom, seja ele uma economia ou seja ele uma venda melhor. Então, vamos pegar os nossos exemplos, né? Então, se eu vou fazer a minha viagem, se o meu projeto é uma viagem com os amigos, né? Então, o que seria um esforço menor, né? E uma entrega boa de valor de negócio? Então, assim, o que eu iria agendar? Eu pensaria em agendar um carro para fazer apoio, por exemplo, né? O esforço é pequeno? Pequeno, eu posso pedir para um amigo fazer isso, não preciso contratar um carro para fazer isso, posso pedir para um amigo. Aí eu compro água, faço uma vaquinha com o pessoal, ou eu mesmo forneço essa água, então eu já tenho aí uma entrega sem muito esforço com grande valor, porque na hora que eles estiverem com sede, né, eles vão ter uma água geladinha para poder tomar. Né? Então, puxa, eu acho que esse é um bom requisito para entrar na minha primeira entrega, porque eu vou dar uma experiência muito boa para eles, né? Ou se não, falo, olha, de repente acho que eu vou colocar alguma coisa a mais, né, nessa minha entrega. Além da água, eu vou colocar umas laranjas descascadas, né? Vou descascar ali e deixar o pessoal chupar laranja. Olha que gostoso, né? Depois de caminhar, e você encontra ali uma laranja já descascada, né, com todo carinho para você. É um pequeno esforço, né, com grande valor.
Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter na hora que a gente estiver fazendo o nosso projeto. Nunca perder isso de vistas. Porque senão, muitas vezes, a gente pode se perder em nós mesmos, porque é um projeto pessoal, é um sonho seu. Mas é um sonho seu que tem que ser comprado, né? Que alguém tem que usufruir. Seja quem for. Por exemplo, num livro, estivesse escrevendo um livro, quais seriam as minhas entregas de valor? De repente, um capítulo inteiro. Por que não? Um capítulo para alguém validar. Seleciono alguns amigos que eu sei que têm um bom senso crítico, que gostam de ler, que gostam do assunto. Faço o primeiro capítulo e entrego para ele, não para eles corrigirem, mas sempre para ver se eles gostam do conteúdo, né? Poxa, você não gostaria de ler o primeiro capítulo para ver? E aí você vai coletar alguns feedbacks. Alguém pode falar, nossa, eu não entendi muito bem o que você está querendo dizer, ou não, entendi perfeitamente. E aí você vai tentando buscar mais informações, cada vez mais feedback. Só que, claro, como um empreendedor, né, ou como uma pessoa que está fazendo um projeto, você tem que estar aberto a receber essas críticas, sejam elas ruins ou boas, porque todas elas vão fazer bem para o seu projeto, sejam elas críticas boas ou críticas ruins, né? Bom, então, só para entender um pouquinho a dinâmica de como entender como você selecionar um requisito, uma história ou uma lista de tarefas que tenha um valor de negócio bom, ou seja, tenha um bom retorno ou uma boa economia, com um esforço pequeno. Essa é a melhor vantagem que você pode ter, né? Bom, a gente tem que tomar cuidado também na hora que a gente vai definir essa entrega de valor para a gente não faltar com a realidade, né? Então, nós sempre temos que estar de olho na realidade, na rapidez de entrega, se o mercado ainda está precisando daquilo. Então, nunca perder de vista a realidade das coisas. Sempre naquela linha. Às vezes eu fico pensando, na minha cabeça, o meu projeto é maravilhoso, o meu projeto vai dar super certo, mas às vezes não é a realidade. Ou ao contrário, que a gente falou bastante também. Não, eu tô sempre ali, não sei se vai dar certo, acho que é melhor não, acho que não é o melhor momento. Então, sempre ficar muito atento à realidade, ao momento, né? Lembrando ainda do projeto do Fé e Família, por exemplo. Fico imaginando se fosse um projeto só presencial, né? Agora nós vamos entrar numa fase mais restrita da pandemia. Como seria? Como é que o Ricardo ia poder apresentar o curso se ele não tivesse uma opção online, se ele não tivesse se preocupado com isso? Então, realmente, ele teve um esforço para fazer isso, mas foi importante, porque hoje, tanto numa situação normal ou mais leve de pandemia, como a situação que nós vamos entrar, ele pode continuar o projeto dele normalmente, né? Então, isso que a gente está falando, dessas primeiras entregas, dessa entrega de valor, a gente entra um pouquinho naquele conceito do MVP, né? Que a gente falou um pouquinho também. Mas aí, antes de entrar no conceito do MVP, eu queria pedir a vocês, se vocês se interessaram por essa semana, gostaram do tema, gostaram do assunto, tem o grupo do Telegram que eu disponibilizei na bio do Instagram. Então você pode entrar e fazer parte. Lá eu vou dar continuidade a esse tema. Hoje a gente fechou a semana com o tema completo, mas lá eu vou poder aprofundar um pouquinho mais esses temas, né? E também amanhã eu vou postar uma planilha Excel que é um cronograma para que você possa utilizar para fazer o cronograma do seu projeto. Também alguns templates para você poder fazer o seu backlog do projeto, né? A visão do seu projeto. Então, alguns templates. Então, amanhã eu vou, além de colocar um material de hoje, explicando um pouquinho melhor de valor, um material de apoio, ainda vou colocar algumas planilhas. E também vou oferecer para o grupo mentorias gratuitas para projetos. Então, às segundas e terças à noite, eu tenho um horário das 7 às 8, uma hora de duração, na qual eu disponibilizo mentorias gratuitas para que a pessoa possa conversar em particular sobre o seu projeto, né? E o grupo também vai estar aberto para as pessoas falarem dos seus projetos, das suas necessidades, dos temas que têm dificuldade, ou para tirar suas dúvidas. Eu acredito que é um grupo que está começando, mas eu acredito que vai ser um grupo bem bacana para a gente evoluir nos projetos pessoais. Bom, então, retornando aqui no nosso MVP,
E são gratuitos, tá? O link é gratuito, não é um grupo cobrado, é um grupo livre para quem quiser participar e se ajudar. Bom, então voltando aqui, o MVP, né? O que é o MVP? A gente já falou algumas outras vezes, tem uma live no meu YouTube, aqui no meu Instagram também, falando um pouco mais sobre o MVP, que foi uma live que eu fiz com o Danilo, que é um gerente de produtos, e ele explicou bastante esse conceito pra gente. Mas entrando em entrega de valor, o MVP é bem interessante pra gente falar dele. Por quê? O MVP, ele é uma versão mais simples do seu projeto. É talvez uma primeira entrega, onde você tenha todo o ciclo completo do seu projeto, só que numa versão mais simples. Né? Para quê? Para que eu possa colocar meu produto e meu projeto rápido no mercado e verificar se eu estou indo para o caminho certo. Então, voltando lá no exemplo do Fé e Família, né, que é um estudo de caso real que a gente está fazendo aqui. O Fé e Família lançou o seu MVP. Então, ele tem o site, né, Fé e Família, ele tem a lista dos cursos, tem toda a explicação. Então, ele fez o site. Ali, ele criou também um grupo na qual as pessoas podem receber as dinâmicas que vão sendo feitos, os exercícios que vão sendo feitos ao longo do curso. E ele entregou a primeira aula com o material da primeira aula também, um material para aprofundamento, depois da aula. Então, se a gente parar para analisar, o Fé e Família, né, o Ricardo, ele entregou um MVP. Por quê? Porque ele é uma versão simples do projeto dele, mas completa. Porque já tem o site, já tem o grupo, né, já tem a aula, já tem o material. Então, ele entregou uma parte do projeto dele, que não é o projeto completo, porque ainda tem as outras aulas para entregar os outros cursos que ele vai oferecer ao longo do tempo, mas é completo, né? Então, esse conceito do MVP, né, do mínimo, do produto mínimo viável, né, ele tem muito a ver com essa entrega de valor e com esse feedback que eu vou receber do meu cliente. Né? Então, com tudo isso, eu posso ir sempre percebendo quais são os próximos passos, reordenando a minha lista de projetos, a minha lista de tarefa, sempre revisitando a minha visão de projetos para ver se eu estou no caminho certo, se eu estou indo bem e alinhando a minha execução com todas as etapas que eu devo criar. Qual a minha próxima etapa? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Depois de ter criado o MVP, continuando aqui no Fé e Família, então ele fez o MVP. Quais são as outras sprints? Quais são as próximas execuções? É verdade, Ricardo, ainda tem o e-book, eu tinha esquecido do e-book. Então, qual foi a próxima etapa? Então, olha, obrigada por me lembrar, viu? A próxima etapa dele, real, uma etapa real, não como eu ia fazer, né, supondo, é o e-book, né? Então, ele criou um e-book com o tema do curso, né, com o tema do curso, um aprofundamento. Então, ele começou a trabalhar na segunda etapa do projeto dele. Então, vocês imaginam se o Ricardo tivesse simplesmente parado para fazer o site, preparar a aula, preparar várias aulas do curso todo, fazer o e-book que ele gostaria de fazer, quanto tempo ele levaria para entrar com o projeto dele no ar? O e-book tá no forno, que bom. Já tá passando por validação, né, Ricardo? Já tá saindo, porque já tá recebendo feedback. Fazendo direitinho, muito bacana isso. Então, assim, você já imaginou se esse projeto tivesse que esperar todas essas etapas estarem concluídas? Né? O que ia acontecer com esse projeto? Ele ia demorar muito tempo, né? Então, ele ia levar meses para estar no ar. E depois, você já imaginou? Depois de tudo pronto, Fé e Família pronto, com todas as etapas, com tudo perfeito, bonitinho, e ele coloca no ar e ninguém se interessa, né? Então, ele gastou horas, trabalho, mais horas e horas de trabalho e não recebeu nada por isso. Ou se recebeu, não com aquilo que ele gostaria que fosse. E nem teve oportunidade de remodelar. Porque uma coisa é a gente remodelar nossa lista de tarefas, nosso backlog de projetos. Outra coisa é remodelar todo um produto já pronto.
né? Então, essa ideia, esse conceito que eu queria passar para vocês. E essas informações, elas foram se formando ao longo de toda essa semana. Então, se você não assistiu as outras lives, começa desde a primeira, né, da primeira live, e vai assistindo todas, porque vai se formando o conceito para que você possa tirar o seu projeto do papel. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma colocação, né? Porque a gente está terminando, a proposta era ser uma live rápida de 30 minutinhos, para não alongar muito. Hoje é sexta-feira, já está todo mundo cansado. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer me dar algum feedback? Quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ou se não, também no grupo, né? Podem fazer lá, podem entrar no grupo, podem participar lá também. Bom, então acho que nós vamos finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana. Eu espero que essa semana tenha entregado valor para vocês, porque na verdade ele foi um projeto também, né? Na qual eu tive que preparar. Ah, muito obrigada, meu amor. Ai, muito obrigada, viu, filho? Que bom, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, né? Sem o apoio de vocês, esse projeto não teria acontecido. Então, foi a primeira parte desse projeto, que eu também consegui concluir. Também era um projeto pessoal meu, né? Que tá saiu do papel. E agora essas lives vão ficar disponíveis aqui, vão ficar disponíveis também no YouTube. Ai, muito obrigada, Vincenzo. Elas vão ficar disponíveis. A dica da validação do e-book? Sim, precisa validar, né? É a entrega, né? A entrega precisa ser validada, porque na verdade ele é para o nosso cliente final. E ele é o mais importante, né? Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigada por ter estado esses dias aqui comigo, dando esse apoio. Obrigada também por ter emprestado o seu projeto para a gente fazer esse estudo de caso. Foi muito legal falar sobre ele, porque ele é bem completo, ele deu pra exemplificar bem, né? E a gente vai se falando, né? A gente se encontra aí no grupo, o grupo fica aberto para vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado, bom final de semana. Tchau!